a empregos. Hoje, o mercado pet, como eu já falei anteriormente, ele não tem legislações específicas. Não tem uma legislação nacional para poder definir parâmetros para que legislações estaduais e municipais venham a complementar. Nós não temos. Nós temos aventuras jurídicas em âmbito municipal e algumas em âmbito estadual. Por que eu falo aventuras jurídicas? Porque com uma singela análise no que está sendo feito em âmbito estadual e em âmbito municipal, nós encontramos tantos princípios inconstitucionais que essas leis acabam sendo todas questionáveis. Então, nós precisamos de uma legislação nacional para que possamos promover o fortalecimento da cadeia produtiva e da proteção animal. E quando surge uma legislação nacional, aí volto no que eu já havia dito, ela só olha um lado, como essa questão da natureza jurídica do animal. Só olhou para a questão do animal, esqueceu a cadeia produtiva. Encerramos essa cadeia produtiva e teremos milhões de desempregados no Brasil. No mundo, não tenho nem ideia a quantidade de pessoas que estariam desempregadas. Ah, mas o homem não pode ser um explorador de animais. Ok, o homem não tem que ser um explorador de animais. O homem precisa ser um protetor e um perpetuador. Ok? Com relação à questão dos maus tratos, esse é um ponto extremamente polêmico. Para muitos, para alguns protetores, e observe que eu sempre estou falando alguns, eu não estou generalizando, porque depois é uma chuva de ataque nas redes sociais falando que foi uma questão generalizada, tal. Não. Para alguns protetores, para alguns políticos, a criação de animais do tipo pet, a criação de pets, ela configura maus tratos. E eles falam isso de forma bem genérica. Eles não observam os cases de sucesso, que são muitos. São muitos. Eu afirmo, sem medo de ser feliz, que pelo menos uns 60% a 70% dos criadores filiados à Confederação Brasileira de Sinofilia são criadores sérios e bem intencionados. Muitas vezes eles não alcançam o que eles se dispuseram a fazer porque não tem suporte jurídico legal e atua mesmo parecendo até um pouco uma clandestinidade. Ah, mas então essa criação ela está no patamar de clandestinidade? Ao meu ver, tudo que não é regularizado, ele trabalha num limiar entre a clandestinidade e a publicidade. Porque eu dou publicidade para o meu canil, mas aos olhos de uma protetora, eu sendo um explorador, eu estou fazendo algo ilegal, mesmo não tendo legislação específica. Mesmo não tendo. Então, pode acusar esse produtor, esse criador, como sendo um abusador de cães. Então, nós precisamos de uma legislação efetiva e precisamos também que o Ministério Público e as forças policiais sejam atuantes nesse caso. Nós precisamos de uma delegacia do meio ambiente com material humano suficiente para atender as denúncias. Nós precisamos que o IBAMA não seja sucateado e que tenha condições de atender as denúncias. Porque hoje, muitas vezes nós perdemos vidas de pets, de animais, porque a autoridade policial não tem condição de atender. Nós precisamos de uma delegacia que coíba maus tratos e que ela funcione por 24 horas. Porque os crimes contra os animais não têm hora para acontecer. Então nós precisamos disso. Nós precisamos urgentemente que a legislação seja alterada, que as penas sejam endurecidas, que hajam penas pecuniárias. Por quê? Porque a parte do corpo humano que dói é o bolso. As pessoas não têm medo, muitas vezes, de vou responder um processo e tal, mas não vai dar nada porque a pena é pequenininha. Acaba que todo vagabundo no Brasil tem noção de direito penal.
E muitas vezes ele sabe mais do que eu, que não atuo nessa área. Então ele tem consciência de que se ele cometer um ilícito, ele não vai dar nada para ele. Sabe, a pena é mínima, ele vai sair de boa, vai fazer uma transação e vai embora para casa. Então nós precisamos de penas duras, penas que coíbam esses maus tratos. A exemplo do que aconteceu no Carrefour, lá em São Paulo, onde um cachorro estava ali incomodando o segurança matou o cachorro. Esse segurança deveria ter uma pena pesada, de repente até privativa de liberdade mesmo, ele deveria passar uma temporada conhecendo o que é o mundo, né, dos presídios. Ele deveria ter que pagar por isso, e pagar caro financeiramente por isso, e ele deveria participar de programas de reeducação. Esse cara deveria ir para escolas, deveria ter centros, exemplo do que tem com quem comete acidente de trânsito, que tem que refazer os cursos. Quem promove maus tratos deveria sim participar de cursos para poder ter uma qualificação melhor e aprender que os animais não são escravos dos homens. Os animais, eles estão aqui para poder nos auxiliar, para poder, de certa forma, nos servir, mas respeitando os direitos e tendo para com eles obrigações. Então, nós precisamos de legislação e de legisladores sérios, e não, igual eu falei, oportunistas, paraquedistas que surgem para fazer legislações apenas para agradar certos grupos. Nós vemos aí anúncios de hospitais veterinários, toda semana, toda cidade anuncia hospital veterinário, sem ter previsão de receita, sem ter previsão de gastos para aquilo ali. Então, o que nós estamos vendo é a promoção da hipocrisia como base, usando a causa animal. Então, nós que gostamos, nós temos que cobrar esses políticos para que eles saiam desse limiar da hipocrisia e abracem realmente essas causas. Nós temos que cobrar desses políticos para que quando eles forem fazer projetos, os projetos deles sejam pelo menos constitucionais. Porque a maioria desses projetos não podem ser cumpridos porque é só oba-oba. Nós vemos políticos legislando, criando penas, até querendo determinar a prisão de infratores, mas ele esquece que isso precisa passar por uma alteração do Código Penal. Essa mudança não pode ser feita pelo município. Então, nós estamos vivendo um período caótico com relação à legislação. Nós não temos nenhum norte com relação a isso. Por quê? Porque existe um outro problema também. Quando uma causa animal começa a andar no Congresso, surge qualquer escândalo, qualquer problema, imediatamente isso é jogado para escanteio, é engavetado e vamos tratar da polêmica. Não tem um planejamento para certas causas. Certas causas no Brasil, elas vivem à margem. Eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade, já teve a necessidade de denunciar um crime contra o animal. É um sofrimento. Nós sofremos, porque nós temos que correr e praticamente suplicando na PM, na Polícia Civil, para que eles façam isso de uma forma mais coesa, para que eles atendam e cumpram o que está determinado, tanto na lei ambiental quanto no Código Penal. E muitas vezes o policial desconhece isso. Então, eu até postei aqui no chat uma dica de como proceder quando você for fazer uma denúncia. Porque não é só chegar e falar. Quando a questão é animal, nós precisamos muito mais do que prova testemunhal. Nós temos que materializar a denúncia para poder a gente ter a esperança de ver nosso pleito ser atendido. Então, o uso político da causa PET enfraquece muito a causa PET. Se os políticos que se dizem defensores dos animais, e quando eu falo isso,
Eu falo de políticos que acham que a criação é ruim. Se esses políticos criassem projetos em parceria com os políticos que defendem a causa PET, no sentido mais amplo, que é no sentido de regulamentar a criação, no sentido de estabelecer deveres, direitos, obrigações do criador, tanto na questão tributária quanto na questão de proteção animal, se esses dois conseguissem mesclar esses projetos, se nós tivéssemos comissões fortes no legislativo que tivesse essa capacidade de mesclar esses projetos, nós certamente estaríamos num mundo ideal da causa PET. Mas hoje, como eu já expliquei para vocês, nós temos simplesmente bandeiras sem conexão, às vezes, com a realidade, totalmente desconexas com a realidade e muito mais movida por tentativas de comoção social do que por questões técnicas. Se eu tenho 12 cães, se eu pegar meus 12 cães e pulverizar na casa de pessoas que não têm conhecimento técnico, esses 12 cães não vão perpetuar a espécie. Eles simplesmente não vão. Se todos forem proibidos e tiverem que espalhar esses cães, e nós deixarmos esses cães na mão da minha avó, da avó das pessoas, no quintal, certamente essa criação vai ser totalmente deturpada. Essa criação vai ser desvirtuada. E a partir daí começam a nascer, a produzir indivíduos problemáticos. Então, nós temos que estar atentos a isso. Não adianta empunhar uma bandeira radical e querer combater coisas que já vêm lá de trás. Não sei se vocês sabem, quando Jesus nasceu, ele nasceu numa manjedoura, cercado por animais de criação. Jesus nasceu assim. Então, não adianta você querer mudar esses preceitos humanos que partem lá de trás para poder estabelecer uma sociedade alternativa, toda colorida e florida e tudo bonitinho, onde os animais passeiam livremente na rua e apertam a botoeira e atravessam os semáforos sem risco de acidentes e tudo mais. Não funciona assim. Nós temos que pensar em preservação ambiental. Essa deve ser a bandeira de quem é sóbrio, de quem está buscando realmente os cuidados. Com relação a maus tratos, eu não sei se vocês sabem, mas deixar o cachorrinho dentro do carro no calor configura maus tratos. Viajar e abandonar o cachorro em casa sem cuidado, eu botei uma vasilha cheia de comida e água, configura maus tratos. Cansar desse cachorrinho que você comprou para ficar com você durante a pandemia, passou a pandemia, você cansa porque ele faz cocô e xixi fora de lugar e abandona esse cachorro, isso configura maus tratos. Então, maus tratos não é só agredir o cachorro, atropelar o cachorro, tacar um pau no cachorro, não, isso não é só isso não. Maus tratos, muitas vezes, vocês fazem em casa sem saber. Deixar o cachorro preso na coleira, amarrado num fio. Tem muita gente que coloca um fio atravessando o quintal e o cachorro preso na coleira. Isso é maus tratos. Isso configura maus tratos. O animal precisa ter direito de se locomover, de ir e vir dentro do espaço que você determinou para ele. Tem criadores, aí vamos falar agora de criadores. Tem criadores que constroem baias minúsculas e colocam uma grande quantidade de animais. Isso é maus tratos. Tem criadores que só lavam o canil na hora de mostrar para vendedores. Isso é maus tratos. Então a questão dos maus tratos, ela vai muito além do que nós resolvemos priorizar como sendo os maus tratos. Que é o abandono, a violência, a agressão, mutilação. Sabia que cortar a orelha do cachorro configura maus tratos? Você quer fazer aquele desenho radical, tal, é maus tratos. Cortar a cauda deles é maus tratos. E é proibido, inclusive, esse procedimento, esses dois procedimentos que eu citei, eles são proibidos pelo Conselho Regional, pelo Conselho Nacional de Medicina Veterinária. Eles são proibidos. E se houver denúncia, o veterinário vai responder tanto civil como criminalmente por isso. Então, nós precisamos romper essas barreiras,
essa politização da causa e pensar como na causa como um todo. E isso é uma questão assim, se não tomarmos essa medida com urgência, ou nós teremos a promoção da clandestinidade, como acontece em Curitiba. Eu não sei se vocês sabem, mas Curitiba, os criadores lá não conseguiram se unir a tempo, ficou cada um para o seu lado, achando que não ia dar nada. O político fez uma legislação e proibiu a criação de cães em Curitiba. Então, os canis que existem lá hoje são todos clandestinos. Então, o legislador, ao invés de regulamentar e estabelecer parâmetros, ele criou a clandestinidade. Ele oficializou a clandestinidade em Curitiba. E, de vez em quando, alguma protetora encontra um canil desse e denuncia como se lá fosse um foco de maus tratos. Eu não sei se vocês sabem, mas alguns canis, alguns gatis, algumas criações de pássaro, alguns viveiros, os animais vivem melhores do que as pessoas que nós temos que ajudar nos meses de junho e maio, que é quando faz o inverno, e há um período de comoção social, e nós resolvemos todos sair à rua ajudando as pessoas. Esses animais vivem melhor do que essas pessoas. Eles têm qualidade de vida, alimentação, o local para viver e tal, muito superior ao dessas pessoas. Então, forçar essa clandestinação, ela beira a estupidez. Porque você simplesmente vai estar criando um nicho onde não tem regulamentação nenhuma, não tem fiscalização nenhuma e não tem parâmetro. Então essas pessoas vão criar do jeito que elas quiserem. E diga-se de passagem, elas vão jogar isso no fundo do quintal com o menor espaço possível para não serem encontradas. E é isso que o legislador de Curitiba fez. Isso quase aconteceu aqui em Goiânia. Quase aconteceu. Um vereador tentou criar uma legislação onde os animais só poderiam ser vendidos com 10 meses. Aí eu te pergunto, quem vai comprar um Rottweiler com 10 meses? Aí eu não compro mais Rottweiler. O que acontece com a raça? Acaba. Acaba. Porque ninguém vai tirar uma ninhada e pagar ali 4, 5 mil reais de custos com a ninhada para depois sair doando os filhotes. Precisa pelo menos recuperar aquele custo. Então, ao fazer isso, vender cães com 10 meses, o legislador daqui de Goiás praticamente ele ia promover a extinção das raças grandes. Mas aí, numa atuação do Kennel Club, nós conversamos com o vereador, com a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e mostramos, primeiro, a inconstitucionalidade desse ato. Porque na própria legislação fala que é obrigação do ser humano preservar o meio ambiente, preservar os animais. Está na Constituição. Então, a partir do momento que preservação é uma obrigação, a criação ela passa a ser vista como algo legal ou a ser regulamentado. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse oba-oba, sabe? Os veterinários encontram um grupo de pessoas que querem promover o fechamento dos canis. Esse grupo de pessoas usam as redes sociais para tentar criar uma comoção e as pessoas entram nesse conto de fadas sem buscar saber a realidade de como que é feita a questão de preservação de espécies. Então, como que eu acho que nós devemos proceder? A mesma coisa que eu digo com relação a fake news. O que está sendo feito com relação à preservação e às vezes até com relação a maus tratos, tem muita ligação a fake news. Cria-se um inimigo. Cria-se um vilão. A partir daí, formata-se uma série de notícias contra esse vilão. No caso, o vilão é a regulamentação da criação de pets. Criam-se várias notícias contra isso. Espalham essas notícias em redes sociais, onde a maioria das pessoas sabe compartilhar, mas não tem
o interesse e a consciência social em buscar a origem, buscar se aquilo é real ou não. Há um compartilhamento em massa e a partir daí é estabelecido quem são os vilões e quem são os mocinhos. Vilões, os criadores. Mocinhos, os protetores. Eu desafio qualquer pessoa aqui, qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil, a ir aos abrigos. E se vocês encontrarem nesses abrigos mais de 30% de cães de raça, 30 não, 10% de cães de raça, ou me fala que eu vou pagar um açaí para vocês, porque não existe. Não tem. O abandono é muito ligado à consciência social, à educação. Num país mal educado, num país onde as pessoas muitas vezes vão à escola para comer merenda, num país desse jeito, não tem como a gente exigir que a pessoa pegue lá seu vira-lata caramelo e cuide dele realmente como se fosse um membro da família. Na primeira necessidade, ele abre o portão e solta o cachorro. Não foi um criador que criou que vendeu aquele vira-lata caramelo. Não foi. Não foi um criador que propagou a criação, que difundiu, que espalhou cães nas favelas das cidades. Não foram os criadores que fizeram isso. Isso é a criação doméstica, em casa. As pessoas não têm consciência da necessidade de castração, da necessidade de manter esse animal dentro de casa. Tem uma tal de voltinha. Vou abrir o portão, deixar meu cachorro dar uma voltinha. A voltinha é você expor seu animal a perigo. Não sei se as pessoas sabem, mas os animais também têm doenças venéreas. Então, se vocês deixarem seu animal solto, ele pode voltar para casa com doença venérea. Então, falta muita consciência social nessa causa. Muita consciência. Falta legislação? Sim, mas falta consciência social. E essa consciência social, nós deveríamos pegar um pouco da criação, dos costumes, e um pouco na escola. Mas hoje é exigir muito. O pessoal que está hoje, por exemplo, da rede pública, não está tendo nem aula. Então nós temos um 2020 sem consciência social. Um 2020 movido a fake news. Porque as pessoas estão sendo educadas pelo Instagram. Então, como exigir que essas pessoas abracem causas na sua essência? Causas verdadeiras. E não bandeiras políticas. Como exigir isso? Sabe, está cada vez mais difícil. Nossos governantes preocupam muito mais em impor uma ideologia nas escolas do que impor cultura. Não tem uma luta para poder transmitir cultura nas escolas. Há uma necessidade de reprodução de conteúdo. Isso tudo impacta nessa nossa causa. Isso tudo impacta. Pessoas ignorantes não sabem trabalhar com preservação ambiental. Pessoas ignorantes enxergam o cachorro, o gato, como algo totalmente dispensável. E eu não estou falando que nas favelas, nos setores com menor condição financeira, as pessoas não tenham amor pelos seus pets. Não é isso. Eu estou falando que a ignorância, e a ignorância não tem muito a ver com o dinheiro, tem muita gente que tem consciência social e que está em classes mais desfavorecidas, e tem muita gente totalmente ignorante e retardada nas classes mais altas, que nós não podemos tentar vincular também essa pobreza mental à pobreza financeira. E para fechar essa nossa conversa, eu vou falar para vocês, até abrir aqui que eu vou fazer uma pequena leitura aqui para vocês, de uma tese que é a teoria do link. Eu não sei se vocês já conhecem. A teoria do link é o seguinte, ela mostra, e isso vem do FBI, de institutos de pesquisa nos Estados Unidos, e foi abraçada aqui no Brasil por um policial militar que desenvolveu o PM Marcelo Hobbes. Ele desenvolveu essa tese
que foi até a tese, se não me engano, do mestrado dele, ele adequou isso para a nossa realidade. Essa teoria do link, ela mostra que pessoas que têm predisposição, que têm uma maior propensão em atacar os animais, em agredir animais, essas pessoas certamente poderão agredir outras pessoas. Então, o agressor de animais, aquela pessoa que pune severamente animais, ele leva esse comportamento para dentro de casa. Nesses estudos que foram realizados, ficou comprovado que diversas pessoas que estavam no pavilhão dos crimes hediondos nos Estados Unidos, eles já haviam passado por processos de agressão contra os animais. Aí você pergunta, todo agressor de animal, ele pode agredir uma pessoa? Não, nós também não podemos generalizar isso. Mas nós podemos afirmar que ele tem uma predisposição a cometer esse tipo de crime. Quem trabalha com violência doméstica, e como eu faço muitos divórcios, eu acabo também trabalhando muito em parceria com a Fernanda na questão da violência doméstica, é nítido de que o agressor, a pessoa que tenta intimidar demais filhos, esposa, que ele atua mais na base da intimidação, da opressão, se ele tiver um bichinho em casa, pode pesquisar que ou ele trata esse animal igual a pior, ou ele agride esse animal. Ou a válvula de escape dele, para não agredir a esposa, é bater no cachorro. É agredir o gato. Então, nós precisamos, como eu falei, de um conjunto de leis conexas e que visem a preservação dos animais, que visem a comercialização desses animais de maneira saudável. Nós não podemos aceitar o que nós vemos hoje, por exemplo, na Castelo Branco, aqui em Goiânia, onde patos, gansos ficam presos num cercadinho, onde eles não conseguem sequer locomover. Isso é inaceitável. E voltando à teoria do link, pessoas que cometem maus tratos, e aí eu não estou falando só de espancamento, maus tratos contra animais, geralmente têm uma mente levada à prática de crimes contra humanos. Isso é uma questão para você refletir bastante, até do seu comportamento dentro da sua casa. Se você trata aquele animal como um saco de pancada, na boa, você precisa de ajuda psicológica com urgência, porque você certamente tem predisposição a cometer crimes piores, se é que nós podemos ficar mensurando crimes. Porque todo crime é ruim, todo crime tem consequências negativas e todo crime afeta alguém. Que seja um cachorro, que seja patrimônio, que seja uma pessoa, não importa. Todo crime, a gente tem que parar de tentar, foi só um cachorro. Não, foi uma vida. A agressão foi contra uma vida. E a pessoa precisa pagar de acordo com o que ela comete. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço vocês demais, agradeço a atenção. Essa é uma causa que eu tenho verdadeira paixão. Então, assim, eu sei que eu fujo da parte mais científica e muitas vezes eu falo com o coração porque é algo que eu gosto de verdade. Eu falo que eu sou um veterinário, um pseudo-veterinário frustrado, que eu queria muito ser veterinário e não tive a ousadia de fazer o curso de veterinário. Sou um admirador de quem salva vidas animais, de quem preserva vidas animais. E o que vocês quiserem conversar sobre isso também, a gente pode conversar depois nas redes sociais, no WhatsApp. Eu estou sempre aberto a debater esses temas. Nosso escritório atua muito nessa área, nós estamos sempre dando respaldo nessa área, tanto na parte consumerista quanto na parte criminal.
E mesmo na briga por essa legislação, em outubro, eu estive em Brasília lutando para poder montar a bancada em defesa do PET. E, graças a Deus, nosso grupo, o pessoal do sindicato do Xerimbabo, a Confederação Brasileira de Sinofilia, os criadores de aves, criadores de gatos, nós conseguimos unir forças e mostrar a importância disso para a sociedade. Então, eu agradeço vocês mais uma vez e vou passar a palavra agora para a doutora Fernanda. E se ficar tudo off é porque ela está me dando uma bronca. Mas é isso aí. Obrigado, um abraço e fiquem com Deus. Peraí, nossa sua pergunta. Vai ser abaixo do seu bloqueio. Olá, olá. Estão me escutando? Estão escutando, pessoal? Sim, obrigada. Primeiramente, agradecer ao Dr. Cristiano pela palestra, como sempre, muito apaixonado pelo tema, falo com bastante propriedade empírica sobre o tema. E, doutor, uma das falas que mais me marcou na sua apresentação foi: criação seria uma forma de preservação. Achei muito, muito interessante essa fala, né? Criação seria uma forma de preservação. Bem, se a criação é uma forma de preservação, me ficaram alguns questionamentos que eu vou abrir agora para que o senhor responda e posteriormente eu vou fazer as perguntas primeiro, tá, pessoal? E posteriormente eu abro, então, para as perguntas dos alunos. Mas da fala, então, ficaram 3 questionamentos para mim. O primeiro deles é se criação é uma preservação. Quais seriam, então, os benefícios da regulamentação dessa criação? E mais, quais são os obstáculos, quais são os entraves que ainda não permitiram que o Brasil regulamentasse a criação de pets? E, enfim, doutor, eu gostaria que o senhor ainda tocasse no assunto, se o senhor acredita que a regulamentação, por si só, vai ser suficiente para coibir o comércio clandestino. Fazendo só um parênteses. Aqui foi falado muito da temática maus tratos. Para quem não sabe, o crime de maus tratos a animais, inclusive domésticos, que é o foco aqui da nossa palestra, né, que são os pets, tem uma pena de 3 meses a 1 ano. Ou seja, é crime de menor potencial ofensivo. Então, realmente, né, é quase que impossível que a gente pense que com uma pena dessa alguém vai para a prisão, né? Que vai possibilitar são transações penais, acordos e muito dificilmente realmente a prisão, né? Então, doutor, pensando em tudo isso, eu refaço as perguntas, né? Quais são os entraves para a regulamentação aqui no Brasil? Quais são os benefícios dessa regulamentação da criação de pets? E ainda, se o senhor acredita que a regulamentação será responsável, será suficiente para se coibir, por exemplo, comércio clandestino e maus tratos de animais? Então vamos lá. A regulamentação não é o suficiente. Está desligando. Esqueci esse trem. Tem que aumentar. Tá bom? A regulamentação, ela não é a solução para os problemas da causa pet. Não é. A regulamentação, por si só, ela estabelece parâmetros. Ela vai estabelecer parâmetros para que essa causa, para que a criação de pets siga um cronograma de evolução, para que nós possamos gradativamente estabelecer direitos e obrigações. É isso que nós visamos com a regulamentação. Mas, sem um trabalho educacional e fiscalização, é impossível que nós consigamos coibir maus tratos. É impossível. É impossível que nós consigamos coibir a clandestinidade se não tivermos um trabalho educacional e fiscalização. Um outro ponto importantíssimo. Não adianta os criadores também tentarem viver no mundo cor-de-rosa, onde o criador não será tributado. O criador precisa ser tributado. Ele precisa ser tributado. Ah, mas ele não tem que ser roubado pelo governo, mas ele tem que ser tributado. Por quê?
Porque essa tributação vai dar margem para o criador exigir que esse dinheiro seja revestido em fiscalização e projetos educacionais. Então, a criação de pets tributada, ela pode bancar tudo o que falta hoje, que é fiscalização e educação. Beleza? Obrigada, doutor Cristiano. Eu vou fazer a leitura de alguns questionamentos que foram feitos aqui no chat. Posteriormente eu abro o microfone para os alunos, tá bom? Bem, alguns elogios, palestra maravilhosa, ótima palestra, saindo com uma nova visão, quão importante a causa, que bacana. Palestra excelente. A Sandra ressalta, né, o que o senhor falou o tempo inteiro, que falta fiscalização, né? O pessoal falando sobre teoria do link. João faz a observação: se o brasileiro não tem cultura para usar uma máscara e estabelecer uma prevenção mínima frente a uma pandemia, quanto mais em relação aos animais. Verdade, João. Muitos elogios à palestra. Rafaela faz a observação sobre a necessidade de políticos sérios, né, que tratam sobre o assunto. Pessoal falando sobre o hospital veterinário público, a existência deles. Eu acho que aqui realmente foram só afirmações, né, não foram questionamentos, né. A Marina Zenha pergunta sobre doação e venda de animais, né? Se a intenção é boa, que é perpetuar a espécie, por que usa isso como profissão? Tem coragem de doar e não vender os seus animais? Bem, eu acredito particularmente, depois eu abro para o doutor Cristiano, mas que criação sem um apoio financeiro fica um pouco complicado, né? Mas eu vou abrir para que o doutor Cristiano fale sobre isso. Qual é o nome dela? Marina. Oi, Marina, tudo bem? Então vamos lá, Marina. Seguinte, para você ter uma criação que atenda parâmetros de qualidade, porque muitas vezes as pessoas confundem criação com mera reprodução, com multiplicação de filhotes. Criação não é isso. Criação exige qualidade. Criação exige espaço. Criação exige alimentação de primeira. Criação exige acompanhamento médico. Criação é tratar animais com excelência. E aí é o que eu até falei. Eu convido as pessoas a conhecerem canis criadouros sérios. Isso é fundamental. Canis, criadouros, gatis que lutam pela preservação. Isso é fundamental que vocês conheçam isso para quebrar esse paradigma. Muitas vezes a pessoa pensa em criação como aquele cachorrinho que fica ali no fundo do quintal, tira os filhotinhos e eu dou para os meus amigos. Só para você ter uma ideia, vou falar um pouquinho da minha criação. Eu tenho cães que vieram de todos os cantos do Brasil e até fora do Brasil. Há um investimento nisso. Para quê? Visando lucro? Se você olhar o quanto eu gasto com o canil, você vai ver que não tem lucro. Então, criação também não significa sinal de lucro. Não é que não possa ter lucro, pode sim. Se for um negócio profissional, bem feito, ele pode vir a ter lucro sim. Mas um outro paradigma totalmente errado é da exploração das cadelas. Não, a coisa não funciona assim. As matrizes, elas recebem todo cuidado, atenção e, em especial, questões nutricionais e médicas. As matrizes existem, elas têm descanso de cio. Então não tem exploração. Se elas tivessem, por exemplo, no quintal de uma casa, um casal de cachorros, ela ia cruzar todos os cios. Ela não respeitaria descanso de cio, não respeitaria nada disso. E tudo isso precisa sim ser regulamentado e fiscalizado. Aí entra a parte que eu falei, tem que ser tributado. Porque se for tributado, tem receita. Porque no Brasil há uma mania de criar leis beneficiando A ou B
sem mostrar de onde vem a receita para executar aquilo. Criaram um hospital sem ter previsão de receitas, porque se tivesse previsão de receitas, o hospital veterinário já deveria ter saído. Então, nós não trabalhamos no Brasil com a seriedade de ter sempre a busca de previsão, de saber de onde saem aquelas receitas. E a criação de pets séria, fiscalizada e regulamentada, que é o que nós pedimos, ela passa muito distante dessa exploração que acho que você pensou. Muito distante. E refaço o convite. Faça uma visita ao Kennel Club, pegue com eles endereços de canis sérios, não agora na pandemia, que ninguém vai receber ninguém, mas num período de normalidade, e conheça o trabalho dessas pessoas. Eu convido vocês a conhecer o trabalho dos criadores sérios. Não tem aquele negócio, é bonitinho na foto e feio lá atrás. Não. Os criadores sérios, eles têm orgulho em mostrar, filmar, mostrar suas dependências, mostrar como funciona uma criação digna, como são tratados os cães. Pode faltar qualquer coisa para um criador sério, menos uma ração de qualidade, uma assistência veterinária e um ambiente limpo para os seus cães. Isso eu posso te garantir. Obrigada, doutor. Ivonilde fala, a conscientização sobre o tratamento adequado a pets também precisa de um projeto educativo. Como você bem disse, o tratamento adequado não depende de classe social e econômica. A mídia revelou um criador médico gastro que participava de rinhas e bem provavelmente aceitava maus tratos aos animais. Aproveito para fazer a pergunta do João, o que você pensa sobre a vaquejada? Tenho interesse de conhecer, depois eu vou procurar. Você me fala. O senhor quer falar sobre a vaquejada? Vaquejada é um tema extremamente polêmico. Extremamente polêmico. Eu sou contra. Eu acho que eu sou o criador, eu sou um dos criadores. Acho que depois, se eu falar tudo que eu penso, fica difícil até de voltar depois na reunião dos criadores. Eu sou um criador que acha que o animal tem que ser criado com excelência. Eu não vejo a vaquejada como excelência. Eu treino jiu-jitsu. Mas quando você quer colocar a energia para fora, vai lutar, vai fazer um esporte que você não precise de um animal sendo seu suporte. Eu não concordo com a vaquejada. Eu acho que a vaquejada configura maus tratos. Apesar do legislador ter conseguido colocar a vaquejada mais ligada à cultura. Mas eu discordo e eu consigo enxergar maus tratos na vaquejada. Bem como nos rodeios. Também não concordo com o rodeio. Você já foi no rodeio? Sim, já fui a rodeio, não concordo com o rodeio. Acho que o animal, mesmo eles usando espora de silicone, aquela coisa toda, eu não gosto, não acho legal. Visivelmente pode até ser atraente, porque é um momento de superação, algo assim, o homem superando, né, um animal gigante e tal. Igual eu falei, vai para um MMA, você vai superar um animal gigante, doido para te bater ali, é mais negócio. Prefiro isso. Doutora Fernanda, tenho 12 cachorrinhos meus, cuido dos animais abandonados. Essa palestra foi excelente, muito obrigada. Hoje mesmo fiz uma denúncia sobre a matança de animais aqui em Hidrolândia. Matam os animais, jogam em uma mata na GO Hidrolândia e Bela Vista, rodovia GO 219. Muito obrigada pelos elogios, tá bom? Agora, pessoal, eu vou abrir o microfone. O professor Marcos me dá uma ajudinha técnica aí. E aí, quem quiser falar alguma coisa, utilizar o microfone, alguma pergunta a mais, quem não quiser utilizar o microfone, ainda coloque aqui as perguntas no chat. Alguém tem interesse? Não? Mais alguma pergunta? Mais uma pergunta. Doutor Cristiano, o tema abordado é muito interessante. Atualmente, muitos casais optam por criar pets. A demanda pela disputa nessa área também é crescente? Disputa de guarda, eu acredito. Sim,
Até recentemente participei de uma palestra com esse tema na ESA. E hoje nós temos muita disputa de guarda e não é pensão. A gente fala pensão alimentícia, mas não é pensão, é uma ajuda de custo. Inclusive estabelecendo ajuda de custo. Eu acompanhei um caso recente, onde eram 3 cães e ficou definido uma ajuda de custo de R$ 150 por cachorro. Um outro caso que eu acompanhei pelas redes sociais, ficou estabelecido uma ajuda de custo em dinheiro, mais a continuidade do pagamento do plano de saúde animal. Então, existe sim uma demanda grande nessa área, porque vários casais, igual você mesmo falou, optam por não terem crianças, mas eles querem ter uma companhia, querem ter alguém ali para poder cuidar, tal como se fosse um filho. E quando há a ruptura dessa relação, eles buscam sim a via judicial para poder decidir e estabelecer direitos e obrigações. Espero ter respondido sua pergunta. Nós temos um aluno pedindo a palavra. Adriano, você tem a palavra, você pode utilizar o microfone. Você tem que abrir o seu. Adriano. Adriano, pode falar. Oi, pode falar. Nós estávamos falando sobre, na hora que você falou sobre as aves que ficam presas na casa dos animais, aí eu até brinco com as minhas filhas, quando elas estão cansadas, elas vão para o shopping dos animais que é em frente, ali na Castelo Branco, né? Outra coisa também que me chama a atenção é com relação ao maus tratos dos cavalos, que são usados como meio de carga, né, transporte de carga de recicláveis pela cidade afora. E uma coisa que me incomoda demais é você gasta uma grana tremenda para poder se habilitar, para poder dirigir. De repente você está dirigindo num centro e ali o trânsito para por causa dessa situação, né? Como que você vê isso e como a gente pode mudar essa situação? Aí é cultura, né? Aí é cultura. Como é que a gente pode mudar isso? Porque a gente, de um lado, você é cobrado para se habilitar para andar no trânsito das grandes cidades, de qualquer cidade. Por outro lado, você tem um animal surrado, maltratado, com criança pendurada, aí você não tem conselho tutelar, aí você não tem proteção aos animais, você não tem nada. Quando você falou da vista grossa para tudo isso que acontece. Professora, pastor Diel, eu queria falar sobre a cavalgada de Corumbá, de Pirinópolis. Eu sou dessa região. É legal isso aí, festa tradicional de muitos anos, né? O que vocês acham nisso? Pode responder as duas. Então vamos lá, vamos primeiro na primeira pergunta, né? Está desligado o seu microfone. Vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Com relação aos animais usados para serviço em carroças, esse tipo de coisa, eu sou totalmente contra. Inclusive, já tentamos contribuir para poder criar uma lei proibindo isso aqui em Goiânia. Mas houve uma articulação entre um grupo de vereadores e, inclusive, o vereador que é amigo meu articulou contra isso, e o prefeito Iris Rezende, porque eles acham que é algo cultural. Eu não vejo cultura em maus tratos. A cultura dos maus tratos, ela precisa ser repreendida. Nós temos que combater a cultura dos maus tratos. Então, puxar carroça é um animal de serviço. Mas nós vemos que esse animal ele não tem cuidado nenhum.
ele não tem atendimento veterinário, ele carrega sobrepeso, ele vai muito além do normal, do que o animal poderia fazer. Então, isso configura sim maus tratos, ao meu ver. Cavalo não entrou no projeto que o senador Randolph que o senador Randolph aprovou no Senado, da questão da natureza jurídica dos animais. Os cavalos não entraram. Nós precisamos viabilizar a troca das carroças. Existem uns equipamentos em vários lugares do mundo que é tipo uma bicicleta puxando a carrocinha, ou uma motoquinha puxando a carrocinha com recicláveis. É isso que nós temos que viabilizar. É viabilizar que o poder público repasse isso para o carroceiro para poder fazer a substituição dos cavalos. Mas aí eu pergunto, o poder público tem condições de criar esses cavalos? Não tem. Teria que necessariamente, por isso que o projeto ele não pode ser cego, ele não pode só focar no problema e não apresentar solução. Então, os protetores, quem gosta de animal e luta por isso, precisa necessariamente não terceirizar essa obrigação para o legislador, mas sim dar subsídios ao legislador. Nós temos que cobrar do legislador e levar para ele soluções. Porque o legislador, ainda mais aqui no Brasil, nós somos uma pátria que tem um tiririca. Então, nós não podemos exigir do legislador, porque a nossa legislação não obriga que tenhamos legisladores qualificados. Então nós, vocês, estudantes de direito, pessoas que estão se conscientizando cada vez mais e criando uma consciência social dantesca, vocês precisam ir nas assembleias, nas câmaras e cobrar isso e apresentar soluções. Porque só cobrar a solução também não é cidadania. Então, sou contra. Com relação a esses eventos culturais, cavalhadas, esse tipo de coisa, desde que não haja maltrato e que o animal esteja ali só para uma apresentação, e pelo que eu já acompanhei, eu não vi maus tratos nesse tipo de evento, eu sou totalmente favorável. É uma integração homem-animal. Eu acho lindo. Você andar a cavalo, acaba que é uma função social do cavalo. O cavalo puxar uma carroça cheia de lixo, não vejo isso como função social. Então, esses eventos, eu acho que é uma forma de interação animal-homem. Eu sou favorável. Existem opiniões contrárias? Com certeza. Mas eu defendo esse tipo de interação entre animais e homens. Queridos, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, algum questionamento no chat, pelo microfone? Não? Pode falar. Volume? Inicialmente, sim. Escuta a pergunta. Pode fazer de novo a pergunta? Eu não ouvi. Você está mutado. Oi, não ouvi. Animais que levam para os matadouros. Oi. Pode Os falar. animais que vão para os matadouros. Está ouvindo? Está me ouvindo? Agora sim, pode falar. Pode falar. Não está saindo o som. Você colocou o seu microfone no meio. Você colocou o seu microfone no meio. Ela, né? Oi, pode falar. Então, eu estou me referindo ao que você acha dos caminhões que vão para os matadouros com as vacas. Já que nós estamos falando de maus tratos. Isso também não seria um absurdo criar vacas para matar? Posso responder? Então vamos lá.
Eu não sou vegano. Eu não sou vegano. Eu me alimento de carne regularmente. Se você falar assim, você comeria um cachorro? Não, não comeria um cachorro. Na China eles comem cachorro. Eles têm tipo fazendas lá, lugares onde eles criam cachorro para abater. O que eu acho é que mesmo o animal que tem como função social o alimento, ele precisa, até a hora do seu sacrifício, ser bem tratado. Eu sou contra o transporte da forma que ele é feito, onde eles ficam espremidos ali, numa condição desumana de transporte. Eu acho que, mesmo quando a função social do animal é o alimento, ele precisa que até no seu momento final ele tenha dignidade. E essa é a minha opinião com relação aos animais que são utilizados para alimento. Nós vamos aqui para a última pergunta. Ivonilde. Existe cadastro dos criadores de animais em Goiânia e Goiás? Ivanilde? Ivanilde, nós temos inúmeras associações que regulamentam a criação de cães de forma privada. Não é algo de âmbito estadual. Então, eu trabalho junto à Confederação Brasileira de Sinofilia, que é vinculada à Federação Internacional de Sinofilia. É a única entidade de criação de cães que tem uma regulamentação internacional. Então, para quem vai comprar um cachorro, independente de qual raça seja, eu sempre recomendo que busque cães ligados à Confederação Brasileira de Sinofilia. Por quê? Porque lá existem parâmetros que direcionam a criação. Ah, Cristiano, mas lá só tem criador sério? Não. Como todo lugar, existem os bons e os maus criadores. O que você precisa é, em primeiro lugar, se você vai adquirir um animal, procurar um criador que esteja devidamente vinculado a uma instituição de sinofilia, no caso dos cães. Segundo lugar, conhecer o trabalho dessa pessoa. E o mais importante, não comprar esse pet como um presente ou como algo descartável. Ter nesse pet algo que você terá a obrigação social, moral e cristã de cuidar desse bichinho. Então, isso são fatores que devem ser levados em consideração. Queridos, não havendo mais perguntas, a gente vai encerrando os trabalhos. Obrigada, Bonito, os trabalhos de hoje. A gente agradece muitíssimo a presença de todo mundo. Hoje nós chegamos a mais de 130 participantes na palestra. Estamos muito felizes, tá, com a participação de todo mundo. Então, mais uma vez, agradecer, né, a presença de todo mundo. Doutor Cristiano, muito obrigada, Gabriele. Muitos elogios, muito obrigada. Obrigada a todos os professores também que estiveram presentes. Agradecimento especial, né, pessoal, ao Dr. Cristiano. Então, em nome da Unifam, Dr. Cristiano, eu agradeço pela palestra, pelo tempo que nos foi concedido, né? Dizer que as portas da instituição, da Unifam, estão sempre abertas para o Senhor. É uma temática que a gente não trata em sala de aula, então é uma temática nova, né? É uma linguagem que a gente desconhece realmente e, pelo menos para mim, foi muito enriquecedor, tá bom? Então, a gente agradece ao Dr. Cristiano, agradece aos alunos, né, aos demais presentes pela parceria. Tenho certeza que tudo que foi falado aqui serviu para ampliar o nosso conhecimento sobre o assunto. Mais uma vez, obrigada a presença de todos, obrigada, Dr. Cristiano, grande beijo, gente, abraço. Amanhã espero todo mundo na palestra da manhã, tá bom? Beijão para todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigada, gente. Fica com Deus. Obrigada. Até amanhã.
fechar aí. Não, fecha a sala, senão a gente espera todo mundo sair. Ai, foi ótimo. Cara do céu, você tava sem parar. Criticando ao vivo.